Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV Escola Jaboatão. Meu nome é Vinícius Nascimento e eu sou professor de Ciências e a nossa aula hoje vai para os 6º anos. A gente já falou sobre processos de separação de misturas homogêneas e hoje a gente vai falar sobre os processos de separação de misturas heterogêneas. Lembrando que mistura heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase. Ou seja, quando eu consigo perceber a diferença entre os seus componentes. A gente vai ver que existem várias formas de separar misturas homogêneas e heterogêneas, dependendo das características das substâncias que são misturadas. Então, a grande questão aqui nas misturas heterogêneas é saber qual método de separação vai se aplicar a cada mistura. Então, vamos lá. O primeiro processo é o processo de catação. A catação é realizada para separar misturas de duas ou mais substâncias sólidas que estejam organizadas em grãos com tamanho suficiente para ser removido com as mãos. Aqui na imagem, por exemplo, a gente tem uma pessoa catando feijão, separando grãos bons dos grãos estragados manualmente, de grão em grão. Então isso daí é chamado de catação. Outro processo que também é usado para separar misturas de substâncias em estado sólido é a peneiração. Mais especificamente, a peneiração ela vai servir para separar sólidos que têm tamanhos, diâmetros diferentes. Para isso se usa uma malha, que pode ser também chamada de peneira ou de tamiz. E quando a mistura passa pela malha, apenas os grãos que são maiores do que os espaços da malha são retidos e os menores conseguem passar. E assim nós conseguimos separar os dois grupos de grãos. Na imagem aí nós temos uma peneira que está sendo usada para reter os grãos de farinha de trigo que são muito grandes. Os pequenos passam e os grandes vão ser retidos na peneira. Um outro processo é a levigação. Ela também vai servir para separar mistura de substâncias sólidas, mas esses que possuem massas diferentes. Ela consiste basicamente em usar água ou algum fluido líquido para carregar os grãos que forem mais leves. Na imagem, por exemplo, a gente tem uma pessoa segurando uma bacia com areia no leito de um rio e tentando encontrar ouro. É só ela balançar a bacia na água do rio e a própria água vai levar os grãos de areia, que são mais leves, e vai deixar os grãos de ouro, que são mais pesados. Um processo muito parecido com a levigação é a ventilação. O princípio é basicamente o mesmo. Eu vou deixar que um fluido carregue os grãos mais leves e deixe os mais pesados. Mas nesse caso, a gente utiliza o ar. Nessa imagem, a gente tem uma mulher ventilando grãos de arroz para separá-los das cascas. Ela balança essa espécie de peneira e joga a mistura para cima. O vento, então, vai carregar as cascas, que são mais leves, e os grãos de arroz vão cair de volta na peneira. E assim as duas substâncias vão ser separadas. Agora esse processo, a separação magnética, só vai acontecer em condições específicas. Ele só funciona quando um dos componentes da mistura possui propriedades ferromagnéticas, ou seja, a capacidade de ser atraído por ímã. Justamente porque o ímã vai ser utilizado nesse processo. Na imagem aí a gente tem um recipiente cheio de limalha de ferro com serragem. Como as duas substâncias estão em grãos muito pequenos, nenhum dos processos que a gente já falou pode ser usado para separá-los. Mas como a limalha de ferro tem a capacidade de ser atraída por ímã, a gente utiliza um ímã para atrair essas partículas e assim separar da serragem que não vai poder ser atraída. Isso daí é a separação magnética. Mais um processo é a dissolução fracionada. Lembrando que quando a gente tem o termo fracionada, vai significar em partes. A dissolução fracionada consiste em dissolver apenas uma parte da mistura. Ou seja, nós adicionamos uma substância que tem a capacidade de formar uma mistura homogênea com apenas um dos componentes da mistura. Vamos ao exemplo. A gente tem aqui a mistura de areia e açúcar. E a mistura também é formada de grãos muito pequenos, mas a gente tem a característica de que o açúcar se dissolve em água e a areia não. Nós então acrescentamos água suficiente para dissolver todo o açúcar, a areia se deposita no fundo e podemos derramar parte da água que vai conter o açúcar em outro recipiente. Então eu consegui separar a areia do açúcar.
Em compensação, o açúcar agora está misturado com a água. Como a mistura de água e açúcar é homogênea, se quisermos separar as duas, temos que usar outro processo. Lembram qual é? É o processo de destilação simples, que a gente falou na aula passada. Mas continuando, o nosso próximo processo de separação é a filtração. Nós usamos muito esse processo no nosso dia a dia. Na imagem, por exemplo, temos um filtro de café sendo usado para fazer um café. Mas o que é a filtração? Ele é um processo em que eu separo um líquido de um sólido usando um meio permeável apenas ao líquido. Esse meio permeável é chamado de filtro. Nesse caso, o café líquido, ou seja, com os grãozinhos dissolvidos, consegue passar pelo filtro enquanto o pó de café não consegue. Temos aí um processo de filtração. E o nosso último processo de separação de misturas heterogêneas é a decantação. No que consiste a decantação? Muito simples. Eu preciso deixar que a mistura fique em repouso por um tempo para que ela naturalmente faça com que as partes pesadas da mistura se depositem no fundo do recipiente. No caso da imagem, se eu misturar óleo com mel, eu vou formar uma mistura heterogênea. Então a tendência é que se a mistura ficar em repouso por bastante tempo, o mel começa a se depositar no fundo, deixando o óleo, que é mais leve, na parte de cima. Depois, então, basta derramar o óleo em outro recipiente e deixar só o mel no fundo. E os dois estão separados. É importante dizer que, em alguns estudos, se fala de decantação e sedimentação. Quando a substância que desce para o fundo é sólida, como, por exemplo, a areia, a gente chama de sedimentação. Quando as duas substâncias são líquidas, a gente chama de decantação propriamente dita. É o mesmo princípio, os dois são tipos de decantação. Então, agora que a gente já viu os processos de separação de misturas heterogêneas, o nosso desafio vai ser o seguinte. Eu quero que vocês ponham em um recipiente transparente água e um pouco de barro e misture bem. Depois, deixe a mistura descansando por um tempo e observe de hora em hora e anote o que acontece com ela no seu caderno de ciências. Então, vocês anotam o tipo de mistura, o tipo de separação e o que está acontecendo. Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.